Existem dias em que a pressão parece vir de todos os lados. Responsabilidades dentro de casa, decisões que não podem esperar, cobranças que ninguém vê e uma mente que simplesmente não consegue desligar. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo. Talvez esteja carregando mais peso do que consegue explicar. Ou vivendo aquela sensação silenciosa de que precisa dar conta de tudo, mesmo estando por dentro completamente cansado. Na oração de hoje, nós vamos colocar diante de Deus esse peso invisível que a alma tem carregado em silêncio. Senhor, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto e sincero. O Senhor conhece as pressões que temos enfrentado em silêncio. Conhece os pesos que muitas vezes carregamos, sem conseguir explicar a ninguém. Antes mesmo que qualquer palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já vê aquilo que se passa dentro de nós. Existem áreas da nossa vida onde temos nos sentido atribulados. As responsabilidades se acumulam, as cobranças aumentam e por vezes a nossa mente se vê cercada por pensamentos que não dão descanso. Assim, nós nos lembramos da Tua palavra, que nos ensina que podemos ser atribulados, mas não angustiados. Por isso, hoje nós nos aproximamos de Ti, pedindo que a Tua paz comece a organizar aquilo que dentro de nós tem estado sobrecarregado. Muitas vezes também nos sentimos perplexos diante de situações que fogem do nosso controle. Há momentos em que não sabemos exatamente qual decisão tomar, no qual caminho seguir ou como lidar com certas pressões que surgem dentro da nossa própria casa. Mas mesmo quando a nossa mente se sente confusa, nós declaramos diante de Ti, não estamos desanimados, porque a nossa esperança continua firmada no Teu cuidado. Respire fundo por um instante, permita que o seu coração desacelere agora. Aquilo que tem pesado dentro de nós não precisa continuar sendo carregado sozinho. Vamos colocar diante de Deus tudo o que tem ocupado a nossa mente e cansado a nossa alma. Permaneçamos neste momento com o espírito quieto e o coração aberto. Que a nossa atenção se volte com suavidade para a presença do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com sinceridade no coração. Tu conheces o peso que temos carregado em silêncio, as responsabilidades que se acumulam sobre nós e as exigências que muitas vezes chegam sem aviso. Por fora, seguimos firmes, cumprindo o que precisa ser feito. Mas por dentro, o cansaço se instala de forma profunda e quase invisível aos olhos dos outros. O Senhor vê as pressões que enfrentamos, ambientes que deveriam ser nosso abrigo. Nos fazem sentir que precisamos ser fortes o tempo todo, mesmo quando o interior pede descanso. Há momentos em que assumimos mais do que conseguimos explicar. Sustentamos mais do que demonstramos e seguimos adiante mesmo quando a mente já está sobrecarregada. Nós reconhecemos, Senhor, que existem dias em que o coração se sente apertado pelas demandas da vida. São expectativas, responsabilidades emocionais, decisões que não podem ser adiadas. E muitas vezes tudo isso se acumula em silêncio, sem que encontremos espaço para expressar o quanto isso pesa por dentro. Tu também conheces, Senhor, a pressão que não vem apenas de fora, mas que nasce dentro de nós. A autocobrança que se levanta, a sensação constante de que ainda falta algo, de que ainda precisamos fazer mais, ser mais fortes, responder melhor. A mente, por vezes, não desacelera e o descanso parece sempre adiado para depois. Por isso, neste momento de oração, nós não escondemos o que sentimos. Nós reconhecemos diante de Ti que, em alguns dias, o peso parece maior do que gostaríamos de admitir. Mas também escolhemos nos lembrar de que a nossa história não é definida apenas pela pressão que enfrentamos, e sim pela Tua presença que nos sustenta em cada etapa do caminho. Senhor, Tu também conheces aquilo que se move dentro da nossa mente quando o silêncio chega. Há momentos em que, mesmo depois de cumprir tantas responsabilidades, o pensamento continua acelerado, revisitando erros, antecipando problemas, criando uma sensação constante de que ainda não fizemos o suficiente. Por fora seguimos firmes, mas por dentro, a mente muitas vezes não encontra descanso.
Nós confessamos diante de Ti que, em muitos dias, a autocobrança se torna mais pesada do que qualquer pressão externa. Existe um medo silencioso de falhar, de não corresponder, de não conseguir sustentar tudo aquilo que está sob nossos cuidados. E esse peso, quando se acumula, começa a cansar a alma, de uma forma que poucos conseguem perceber. Tu sabes, Pai, quantas vezes nos exigimos além do necessário. Quantas vezes a nossa própria voz interior se torna rígida, impaciente e até dura conosco. A sensação de estar sempre devendo, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar um padrão que parece se mover cada vez mais para longe. Mas hoje, diante de Ti, nós pedimos: acalma a nossa mente. Diminui esse ritmo interno que não nos permite respirar com leveza. Ensina-nos a caminhar com responsabilidade, sim, mas sem carregar um peso que o Senhor nunca nos pediu para sustentar sozinhos. Quando a confusão tentar se instalar por dentro, lembra-nos da Tua verdade. Mesmo quando nos sentirmos perplexos, que não venhamos a desanimar. Mesmo quando a mente se encher de perguntas, que o nosso coração permaneça firmado na Tua presença que não falha. Fortalece-nos por dentro, Senhor. Alinha nossos pensamentos, organiza nossas emoções e traz sobre nós uma paz que seja mais forte do que a autocobrança que, por tanto tempo, tentamos administrar sozinhos. Senhor, a Tua palavra nos lembra que podemos ser atribulados, mas não angustiados. E nós reconhecemos que há dias em que as pressões nos cercam por todos os lados. Existem situações que apertam, responsabilidades que pesam e circunstâncias que parecem nos envolver completamente. Ainda assim, pedimos que a angústia não domine o nosso interior, que a pressão exista, mas não sufoque a nossa alma, que o peso esteja ao redor, mas não nos consuma por dentro. Tu também disseste que podemos nos sentir perplexos, mas não desanimados. E quantas vezes, Senhor, nos vemos sem entender o que está acontecendo? Há momentos em que os caminhos parecem incertos, as respostas não chegam e o futuro se torna difícil de enxergar. Porém, mesmo quando a mente se sente confusa, que o nosso espírito permaneça firme, que a dúvida não se transforme em desistência, que a perplexidade não nos roube a esperança. A Tua palavra também nos ensina que podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Existem pressões que vêm de fora, críticas, cobranças, expectativas que recaem sobre nós. Em alguns dias, podemos até nos sentir sozinhos diante de certas batalhas. Mas hoje declaramos diante de Ti, não estamos desamparados. A Tua presença caminha conosco. O Teu cuidado nos acompanha. Até nos ambientes onde ninguém mas percebe o que enfrentamos. E quando nos sentirmos abatidos, Senhor, lembra-nos da última verdade que sustenta a nossa fé. Não somos destruídos. Podemos nos sentir cansados, podemos ter dias difíceis, podemos até dobrar os joelhos pelo peso das circunstâncias, mas não seremos destruídos, porque a nossa força não vem apenas de nós, ela vem de Ti. A nossa resistência não nasce apenas da nossa capacidade, ela é sustentada pelo Teu Espírito que nos mantém de pé. Por isso, hoje nós nos apropriamos dessa palavra não como teoria, mas como sustento. Que cada uma dessas verdades encontre lugar dentro de nós. Que, mesmo pressionados, permaneçamos firmes. Mesmo confusos, permaneçamos confiantes. Mesmo abatidos, permaneçamos sustentados pela Tua fidelidade que não falha. Senhor, neste momento nós decidimos entregar a Ti aquilo que temos tentado sustentar sozinhos, o peso que acumulamos, as responsabilidades que abraçamos além da nossa medida, as preocupações que carregamos, até mesmo quando ninguém percebe. Nós colocamos tudo diante de Ti, reconhecendo que não fomos criados para suportar cargas que ultrapassam a nossa força. Ensina-nos a discernir o que realmente nos pertence e o que precisa ser deixado em Tuas mãos. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites saudáveis, para dizer não quando for necessário, para compreender que não precisamos resolver tudo ao mesmo tempo. Que a nossa responsabilidade seja equilibrada pela confiança no Teu cuidado constante. Derrama sobre nós a Tua paz, aquela paz que não depende das circunstâncias estarem organizadas para existir.
Acalma a nossa mente, suaviza os pensamentos acelerados e traz serenidade ao nosso interior. Que a ansiedade perca força diante da certeza de que o Senhor continua no controle, mesmo quando não enxergamos todos os detalhes do caminho. Fortalece-nos espiritualmente, Senhor. Dá-nos resistência para enfrentar dias difíceis, sem perder a fé. Que a pressão não nos endureça, mas nos amadureça. Que as lutas não nos afastem de Ti, mas nos aproximem ainda mais da Tua presença. Sustenta-nos quando o cansaço tentar nos dominar e renova em nós a confiança de que somos guardados pelo Teu cuidado fiel. E ao entregarmos esse peso, que possamos experimentar leveza. Não a leveza de quem ignora a realidade, mas a leveza de quem sabe que não caminha sozinho. Que a nossa alma encontre descanso em Ti e que, mesmo em meio às pressões da vida, permaneçamos firmes, seguros e sustentados pela Tua graça. Conforme está escrito em 2 Coríntios 4, 7 e 10, nós podemos ser atribulados, mas não angustiados. E nós reconhecemos que a pressão tem existido, as responsabilidades têm aumentado, as exigências têm sido constantes, mas nós não aceitamos que essa pressão domine o nosso interior. A Tua palavra diz que podemos ser perplexos, mas não desanimados. E mesmo quando não entendemos alguns caminhos, mesmo quando as respostas não vêm no tempo que esperamos, nós escolhemos permanecer firmes. A confusão não vai se transformar em desistência. A dúvida não vai apagar a nossa fé. O Senhor continua sendo a nossa direção. Também está escrito que podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Existem pressões externas, cobranças, críticas e expectativas. Às vezes parece que precisamos sustentar tudo sozinhos, mas a Tua palavra nos lembra que nunca estamos abandonados. A Tua presença permanece constante ao nosso lado. E quando a Tua palavra declara que podemos ser abatidos, mas não destruídos, nós nos agarramos a essa verdade. Houve dias difíceis, houve momentos de cansaço profundo, houve fases em que nos sentimos emocionalmente frágeis. Mas nós não fomos destruídos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Por isso, Senhor, nós recebemos essa palavra como sustento para a nossa estrutura interior. Que ela fortaleça a nossa mente, que ela organize as nossas emoções, que ela traga estabilidade ao nosso coração, que essa verdade se torne mais forte do que qualquer pressão que enfrentamos. Senhor, nós escolhemos permanecer confiando em Ti, mesmo que algumas situações ao nosso redor ainda estejam em processo de ajuste. A nossa esperança não depende apenas do que vemos, mas da certeza silenciosa de que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da nossa caminhada com fidelidade e cuidado. Nós colocamos diante de Ti todo o peso que por tanto tempo tentamos carregar sozinhos. E agora, conscientemente, decidimos não retomá-lo com a mente nem com o coração. O que foi entregue permanece em Tuas mãos. O que foi colocado diante de Ti está sob o Teu governo. Que a Tua paz encontre espaço dentro de nós, de forma profunda e constante. Acalma os pensamentos que ainda tentam se agitar. Silencia as tensões que ainda procuram lugar dentro do nosso interior. E fortalece em nós uma confiança que não se abala facilmente diante das pressões do caminho. Mesmo quando os dias forem mais exigentes, ajuda-nos a lembrar desse lugar de descanso que encontramos em Ti. Que a nossa mente permaneça alinhada à Tua verdade. Que o nosso coração permaneça firme, sereno e guardado pela Tua presença. Nós seguimos confiando, seguimos respirando com mais calma, seguimos sustentados pela Tua fidelidade. Porque ainda que sejamos atribulados, não seremos angustiados. Ainda que em alguns momentos nos sintamos abatidos, não seremos destruídos. A nossa segurança permanece firmada em Ti, hoje e em cada passo que ainda daremos. Amém.